Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez juntos nesta manhã, estamos aqui para meditar na Palavra do Senhor. Este é o programa Meditação. Sou o pastor Danilo Moura. Estaremos aqui mais uma vez meditando na Palavra do Senhor, aprendendo mais do Senhor nosso Deus. Esse é um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Bauru e em toda a nossa região, sob a presidência do nosso pastor Arnaldo Belchior. E assim, queridos, eu gostaria também de vos convidar a participar dos nossos cultos todas as quartas e sextas-feiras às 19h30, também aos domingos às 18h30. Venha cultuar conosco, venha louvar a Deus, aprender um pouco mais da palavra do Senhor nosso Deus. Nessa manhã, gostaria de partilhar convosco, meus amados, um pouco da palavra de Deus que se encontra no livro de 1 João, capítulo de número 3. Nós vamos ler apenas 3 versos da palavra do Senhor. 1 João, capítulo de número 3 e o verso de número 16 a seguir. Diz a palavra do Senhor: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a vida, ou que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Filhinhos, não amemos de palavra e nem de língua, mas por obra e em verdade. Meus amados irmãos, quando nós falamos em obra, em realizar algo, nós falamos assim como alguns dias atrás pudemos partilhar acerca do livro de Tiago. Quando falamos acerca de obra, falamos realmente de ação. É impossível nós falarmos acerca da nossa fé se não falarmos acerca das nossas obras, das nossas atitudes. Até porque uma coisa é a expressão da outra. A sua fé, como o Tiago frisa no seu livro, ele diz o seguinte: mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago era enfático ao falar das atitudes, das obras de fato. E nós, queridos, que conhecemos a palavra do Senhor, ou se você ainda não conhece, vamos aqui partilhar um pouco. O Senhor Jesus, Ele em todo o Evangelho que descreve a vivência de Jesus aqui na terra, em todo o Evangelho são frisadas as obras que o Senhor Jesus Cristo realizou em meio aos homens. Jesus Cristo se fez carne, habitou entre nós, viveu e, como homem, cumpriu toda a lei e ainda nos trouxe agora a lei da liberdade. E Jesus, Ele diz o seguinte para os seus próprios discípulos: e nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Naturalmente, você que está nos ouvindo já ouviu a seguinte expressão de alguém: eu te amo. Talvez você mesmo já tenha expresso dessa forma para alguém lhe dizendo eu te amo. É uma das expressões mais comuns e talvez mais utilizadas pela humanidade. É uma expressão de carinho, de afeto. Entretanto, palavras não podem expressar o que realmente é o amor. Porque amor, querido, não diz respeito a desenvolver um belo texto ou contar uma linda história. Mas o amor verdadeiro, o amor cristão, o amor que o próprio Cristo nos ensina, é um amor que nos leva à mudança de atitude. Nós vemos aqui
no verso de número 16, diz assim: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar convosco. Conhecemos o amor nisso, que Ele deu a sua vida por nós. Logo, querido, o Senhor Jesus, Ele não veio à Terra simplesmente para contar alguma coisa, testificar algo, contar uma história. Não, Ele veio para nos mostrar. Por isso tinha Ele a autoridade para dizer, quando os discípulos lhe perguntaram, mostra-nos, ou pediram, mostra-nos o caminho, Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele se autodenominou o caminho. Por que ele poderia dizer que era ele mesmo o caminho? Porque ele não contou apenas como deveria ser, ele não apenas ensinou, mas mostrou com sua própria vida, ou ainda com a sua própria morte, o que é o verdadeiro amor. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós. Temos metade de um verso, mas a conclusão diz assim: e nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Queridos irmãos, quando nós observamos a forma como o mundo se desenvolve, como as coisas, a sociedade transcorre hoje, nós vemos que o amor começa a ficar em segundo plano. Enquanto pessoas passam ao lado de outras e simplesmente ignoram a dor do outro. E vamos além. Muitas vezes, até mesmo aqueles que estão próximos a nós, familiares, amigos, irmãos em Cristo, muitas vezes olhamos e ignoramos a situação, muitas vezes dolorosa, do nosso irmão. Mas quando Jesus chama a atenção dos seus discípulos, dizendo, nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ou seja, sem o amor ao próximo, sem cuidar do próximo, nós jamais podemos ser chamados de servos de Jesus. Nós não podemos ser chamados de discípulos do Senhor. Por quê? Porque o amor é a marca central, é o ponto central do cristianismo. Quando o Senhor diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, o Senhor está ali revelando o seu amor por toda a humanidade. Por mim e por você, querido. Ele entregou o seu Filho Jesus Cristo. O Senhor nosso Deus como Pai entregou a Jesus Cristo expressão de amor. Jesus Cristo, aqui é citado, Ele entregou-se por nós, expressão de amor. E você, meu amado, até onde você vai por amor a alguém? Jesus Cristo foi o exemplo maior do amor ao próximo, do amor que nós devemos ter. Ele fez. Nós temos o hábito de fazer discursos belos e eloquentes acerca do amor. Mas, querido, o amor verdadeiro, ele não é simplesmente falado, ele é vivido. Ele é aplicado incondicionalmente. O amor que Jesus Cristo expressa por nós é o amor que faz com que aquele que estava rejeitado pela sociedade, aquele que era destituído de qualquer honra humana, o Senhor olha para ele e o ama. Da mesma forma como ama ao pai de família, ao homem de bem, ele ama ao pecador. Deus e o Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos instrui que Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Ele ama muitas vezes aquele que o rejeita. Mas eu não creio em Deus, mas Deus te ama. Mas eu não quero seguir a Bíblia, mas ainda assim Deus te ama. E a igreja, a comunidade daqueles que foram chamados para fora do pecado, a igreja é a expressão do amor de Deus. Você, como igreja, deve expressar
o amor de Deus para com a humanidade. Nós somos a expressão de Jesus Cristo, queridos. E você, enquanto igreja, precisa de fato seguir pelos passos do Senhor Jesus Cristo, viver em integridade, em fidelidade a Ele, e assim nós levamos a mensagem verdadeira de Jesus Cristo. Não tem evangelho sem falar de amor. Não há igreja se não houver amor. Não há comunhão se não houver amor. Não há salvação se o amor não estiver presente. Mas o amor de Deus se manifestou ao mundo através de Jesus Cristo. E hoje é testificado pela igreja através do seu testemunho, através da vida de cada um daqueles que servem a Deus. Se você não tem o amor na sua vida, querido, você precisa aceitar a Jesus Cristo. Você precisa mudar a sua vida, transformar a sua vida pela renovação do vosso entendimento, como diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 12. Não nos conformar com a situação em que o mundo se encontra. E a Bíblia cita um exemplo aqui no verso 17. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus? Eu quero ir além porque a palavra do Senhor diz assim: quem não tem cuidado dos seus, em especial os da própria casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Perceba que essa palavra é para aqueles que conhecem o Evangelho. Essa referência é para você, cristão, evangélico, servo do Senhor. Quem não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, ou seja, da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Se você tem deixado de lado seus pais, seus filhos, seus irmãos, seu cônjuge, cuidado, você pode estar negando a fé e pode perder sua salvação. Eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, mas tem vivido o Evangelho? Evangelho sem amor não é Evangelho. E o Senhor nos leva a viver este amor. Como eu posso olhar e ver o meu irmão necessitado, e muitas vezes essa necessidade não é uma necessidade física, muitas vezes é a necessidade de ser ouvido, é a necessidade de receber um abraço, é a necessidade de receber um aperto de mão, ou uma simples pergunta: como você está? A palavra do Senhor, ela nos leva a ser fiéis. O Senhor quer que você viva em amor, meu amado. O Senhor nos leva por sua palavra, e não simplesmente por palavras, mas por atitudes. O Senhor Jesus Cristo nos mostrou o caminho do amor. Se você olha para o seu irmão e percebe que ele precisa de um abraço, que ele precisa de um amigo, seja esse amigo. Ainda que muitas vezes isso demande tempo de você, ainda que muitas vezes isso demande que você se desprenda de algumas coisas. Se for por amor, faça isso, querido. Se desprenda de algumas coisas dessa terra para fazer a vontade de Deus. Olha só, verso de número 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra e nem de língua, mas por obra e em verdade. Entende, querido? Não basta escrever um texto bonito, não basta fazer um discurso que agrade aos ouvidos. Muitos poetas ao longo da história tentaram descrever o amor, mas o fato é que o amor verdadeiro só pode ser descrito com palavras. Eu amo minha família, eu amo minha esposa, mas eu posso falar isso todas as manhãs. Se as minhas atitudes não expressarem amor, não há valor nas minhas palavras. Por isso a palavra do Senhor diz: não amemos de palavra, não é de língua, mas por obra
em verdade. Tem que ser verdadeiro, querido. Eu não posso dizer que sou cristão ou que sou servo do Senhor se o amor de Deus não estiver no meu coração. Já foi-se o tempo em que ouvia-se dizer: eu sou crente, eu sou cristão, mas minha mão não é, meu braço não é, minha boca não é. Não, querido, o Senhor Jesus quer você por inteiro. O Senhor Jesus não quer uma parte de você. Ele quer você por inteiro. E quando Ele nos chamou para fazer parte da igreja, nos chamou para ser diferentes do mundo. Se o mundo fala que é olho por olho e dente por dente, o Evangelho fala diferente. A palavra do Senhor diz assim: amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Está sendo perseguido no teu trabalho? Ora pelos teus superiores. Você está sendo atacado por pessoas que talvez não gostam de você e você nem sabe o porquê? Ame a eles, ore por eles. Porque o Senhor, Ele tem um propósito para tudo. Quando nós depositamos nas mãos do Senhor, Ele cuida das nossas dificuldades. Ele cuida das nossas aflições. Então, meu amado, se alguém está no teu encalço, entrega nas mãos do Senhor. Ore por ele, abençoe a vida dele. Porque se alguém te persegue sem razão, ele não está perseguindo você. E ainda mais, não é ele quem te persegue. Porque aquele que é fiel ao Senhor, o maligno persegue. E muitas vezes alguém que está ao redor dá lugar e a pessoa acaba cedendo. E a nossa batalha não é física, é espiritual. Batalhas espirituais só podem ser vencidas no âmbito espiritual. A palavra do Senhor diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, querido, você vai vencer as suas batalhas. Se você tem sido odiado, perseguido, ame. Dê amor e você verá que estas armas poderosas farão com que você tenha vitória por Cristo Jesus. A instrução que fora dada nesta epístola de João, ela trata piamente do amor incondicional. E se você não consegue amar alguém ou amar determinada pessoa, ore a Deus, para que Deus retire toda a raiz de amargura e você possa amar de verdade. Se Jesus Cristo foi a expressão do amor e nós nos intitulamos cristãos, não podemos ser diferentes. Precisamos ser como Cristo. Precisamos seguir o modelo de Cristo. Paulo, em dado momento, disse à igreja o seguinte: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que nós temos sido padrão para as pessoas? Nós temos sido realmente igreja de Deus, modelo, padrão de santidade? Ou será que já estamos misturados com o pecado e com as coisas que o maligno oferece hoje em dia? Querido, não amemos de palavra, mas em obras, em verdade. Se a verdade de Deus está em você, querido, você precisa amar o seu próximo. Quem não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, negou a fé. Quem nega a fé, querido, não pode ter esperança de salvação. Mas Cristo é a nossa esperança, exemplo de amor, exemplo de santidade, exemplo de integridade. E por isso, querido, nós temos o dever de seguir o modelo de Cristo. Amados, viva o amor. Muitas vezes, há pessoas que aparentemente ficam nos incomodando, nos perseguindo. Mas saiba de uma coisa, querido, em Deus você pode todas as coisas, inclusive superar cada uma dessas adversidades. Ame ao teu próximo, ore por aqueles que vos perseguem, porque por certo, Deus ministrará a vitória e a bênção sobre a sua vida
e a salvação sobre a vida daquela pessoa. Deus está no controle. Viva o amor de Cristo Jesus em você, meu amado. Eu quero orar convosco nesta manhã e pedir que Deus venha tratar nossos corações e nos ensine a cada dia o amor verdadeiro. Oremos a Deus. Bendito Deus e Pai. Em mais esta manhã eu quero agradecer por estarmos aqui juntos, por podermos meditar na Tua Palavra. Eu agradeço a Ti, Senhor, porque tem cuidado de nós. Teu amor nos sustenta e nos fortifica a cada dia. Eu peço que o Senhor visite a cada lar, cada família que nos ouviu nesta manhã. Que o Senhor possa trazer amor, trazer paz a cada um desses lares. Continua conosco, nos fortifica em Ti, porque dependemos do Senhor. Coloca o Teu amor nos nossos corações, para que sejamos, ó Pai, verdadeiramente o modelo de santidade que o Senhor nos instrui a ser. Fica conosco e nos edifica, é o que eu te peço, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus amados, que Deus vos abençoe grandemente nesse dia. Tenha um dia cheio da graça de Deus, em nome de Jesus Cristo. Quer operar, ninguém pode impedir. Seu poder ainda é o mesmo, não mudou, não terá fim. Quando entra na batalha, ele entra pra ganhar. Ele é varão de guerra, preparado pra lutar. Ele é o Senhor dos exércitos é Senhor. Ele é o poderoso eu sou. Ele é Deus e está contigo, já venceu o inimigo. Ele é o mesmo e não mudou. Ele é Deus que tira a vida, é o Deus que torna a dar. Ele é o mesmo que fere, tem poder para curar. Ele é Jeová, nosso pastor ele é. Ele faz e acontece quando, como ele quer. Ele é Deus do impossível, prometeu estar contigo e vitória vai te dar. Quando o gigante Golias afrontou a Israel, ele não sabia e nem conhecia que existia um Deus no céu. Quando olhou a Davi, com seus olhos desprezou, não sabia do segredo de Davi com o Senhor. Quando entrou na batalha, com espada em suas mãos, desafiando o Deus vivo que não perde em questão, Davi com uma pedrinha derrotou o grande Golias, que morrendo foi ao chão. Ele é Deus que tira a vida, é o Deus que torna a dar. Ele é o mesmo que fere, tem poder para curar. Ele é Jeová, nosso pastor ele é. Ele faz e acontece quando, como ele quer. Ele é Deus do impossível, prometeu estar contigo e vitória vai te dar. Com o povo foi entrar em Jericó, por obediência à ordem que recebeu do Senhor. Ele olhando a cidade rodeada por muralhas, parecia impossível vencer aquela batalha. Porém Josué sabia, ele não estava só, tinha plena confiança no Deus que o enviou. Ordenou tocar a buzina, Jericó veio às ruínas e o povo foi vencedor. Ele é Deus que tira a vida, é o Deus que torna a dar. Ele é o mesmo que fere, tem poder para curar. Ele é Jeová, nosso pastor ele é. Ele faz e acontece quando, como ele quer.
Ele é Deus do impossível, prometeu estar contigo e vitória vai te dar. Ele é Deus do impossível, prometeu estar contigo e vitória vai te dar.